Bom dia a todos, começa mais um programa Quadrinhos, começa mais uma série da série em série. Era uma vez Quadrinhos e Marvel, UMC, UCM, Marvel Studios, e dessa vez, preparem-se, caros ouvintes, preparem-se aqueles que ouvem pelos streamings da vida, preparem suas almas, porque vamos ter 4 pessoas se matando no ringue, no octógono. Nós iremos abrir a arena e, como diz um velho filme, só pode haver um. Olha, eu acho que vai ser um massacre isso daqui, porque vai ser 3 contra 1, porque 3 detestaram e um tá defendendo com unhas e dentes. Alguém tem mais alguma consideração a fazer tirando essa, antes de eu apresentar vocês? Não, pode mandar. Então, hoje nós temos 3 figuras que vocês conhecem muito bem. Vocês não me conhecem, não sabem quem eu sou, então eu vou me apresentar primeiro. Eu sou o Edson, para quem não sabe, eu sou o cara que comanda ou tenta comandar essa bagaça. Não consigo às vezes. Nós temos o Zander Pazini. Em algum lugar, alguma variante minha sabe lutar Kung Fu. Nós temos o Zé Paulo. Opa, bom, tudo bem. Eu acho que nenhuma variante minha sabe lutar Kung Fu. Algumas devem saber Karatê e outras devem saber Judô. Agora Kung Fu eu acho difícil. E o Samuel. Ah, já que o Zander falou de alguma variante, talvez alguma variante que eu seja o Capitão América por causa do meu nome. Eu boto fé. Ou Falcão. Boto Não, isso prefiro o fé. Capitão América, mais emblemático. Concordo plenamente. Então, senhoras e senhores, alguns dias atrás acabou a série Loki. Ai, meu Deus. E, automaticamente, Graças deveríamos ter feito, assim que encerrou, que encerrou, deveríamos ter feito uma discussão acalorada sobre a série do Loki. Entretanto, a coisa foi tão tensa, tão difícil, que só conseguimos fazer isso agora. Então, o nosso objetivo hoje é falar o que gostamos, o que não gostamos. Lembrando que se você for lá no último programa que nós gravamos do Loki e você observar, nos últimos minutos, a gente fala das nossas impressões do que a gente espera para o seriado. Algumas daquelas visões se concretizaram, outras não. Então, vamos começar pela pessoa que amou e que defende, como bem falou Samuel, com unhas e dentes, a série, Senhor Zander Pazini. Suas impressões se realizaram, não se realizaram, o senhor gostou, o senhor não gostou? Fale um pouco sobre Loki. Então, Loki é a última série da Marvel, né? Que estreou agora, que passou agora, terminou essas últimas semanas, e eu fiquei muito feliz com o resultado final, né? Ele conta uma história que eu achei que é muito mais voltada ao personagem, né, e ao desenvolvimento desse personagem, e eu achei que foi uma história muito legal. Eu quero dizer que eu queria que todos os filmes agora tivessem um pouco de Jonathan Majors, que é um dos atores da série, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, porque eu quero ele é carisma puro, né? E é um seriado que eu achei muito interessante, muito inteligente, com reviravoltas muito bacanas, e me conquistou muito, sabe? Até o último momento ele estava lá me conquistando, e eu estava assistindo amarradão, felizão. E eu sei que eu era o único aqui nessa bancada que estava assistindo assim, tão feliz, animado, empolgado, mas enfim, eu estava, sabe? E foi uma surpresa, foi uma grata surpresa para mim. Não maior do que Falcão e Soldado Invernal, que ainda, para mim, dessas 3 séries, ainda foi que eu mais gostei e me diverti, mas ainda assim foi um seriado muito, muito bacana. Zé Paulo, manda bala. Eu vi uma crítica uns 5, 6 dias atrás, que eu me sinto muito contemplado com ela, né? Que ele falou, o autor dela falou assim: então, Loki é um seriado que ele não pode ser analisado de outra forma como uma ponte. Ele liga uma coisa à outra, né? Ele liga a fase 3 com a fase 4. Mas o seriado em si, ele é totalmente descartável, né?
Eu vejo muito mais erros do que acertos no Loki. Um deles, assim, é, com o pessoal que a gente assiste os seriados juntos já me viu reclamando disso bastante, né? Mas a Netflix ensinou muito bem isso, que a gente consegue fazer um bom seriado, um bom seriado com episódio de 20, 25 minutos, né? 30 talvez. Loki são episódios que tem uma média de 1 hora e pouquinho. Acho que são 55 e 40 e alguma coisa. Eu olhei e esqueci agora. Depois eu olho de novo. Mas ele tem quase 1 hora em média os 6 episódios. E, velho, todos os episódios eles poderiam ser muito bem encurtados. Muito, muito, muito. Assim, tem cenas sensacionais. Aquela cena, acho que é no episódio 1 ou no episódio 2, não lembro agora, do Loki com o Moebius no Teatro do Tempo, né? Ela é muito boa. Quem puder, assista Avante, episódio 3, Loki, vê o bastidor daquela cena que você para assim e você fala, velho, muito boa mesmo. Os dois dão um show, assim. É, o, a, Apesar de qualquer crítica que eu tenha ao seriado, assim, a atuação todos os atores eles mandam muito bem. O Tom Hiddleston tá muito bem de Loki. O Owen tá de Moebius assim, tá dando um show e é muito legal porque ele, quando ele vai falar no Avante, ele fala assim, cara, eu só aceitei esse papel porque é uma coisa que me tira da minha área de conforto. E você vê que ele está totalmente fora do que é o normal dele. E ele está muito bem, né? A atriz que faz a Ravonna, nossa, manda demais, demais, demais. A menina que faz a B15, cara, quando você vê o avante dela falando da preparação que ela fez para as lutas, porque ela nunca tinha feito um personagem físico. Velho, você assiste o seriado, você nunca imagina que essa mulher nunca fez um seriado, uma cena de luta na vida, sabe? Ficou muito bom, ela incorpora demais, assim, são atuações fantásticas. O Zander já falou, nossa, o Jonathan, né, manda muito, sabe? O seriado tem atuações fantásticas, velho, mas o seriado em si, ele é uma ponte que liga uma coisa à outra e só, sabe? Samuel, manda. O interessante é que nesse seriado aconteceu, acho que o Zé Paulo vai saber melhor bem do que eu, porque ele mesmo era o detentor dessa opinião, de que ele no primeiro episódio que a gente fez, na primeiro programa, de que seria um episódio para o futuro e de que ele não se fecharia em si a história. Acho que o Zé Paulo, ele lembra bem disso, e foi uma das coisas que eu gravei porque eu tinha 3 opiniões, eu tinha 2 no caso, opiniões desse seriado, de que pela loucura do tempo ia ser qualquer coisa, assim, qualquer história iria acontecer, mas iria acontecer um fechamento, o que eu não sei. A segunda era de que poderia ser ao mesmo tempo não necessariamente uma coisa muito aberta, mas sim de que iria se fechar na história e deixar pontas soltas, como a Marvel sempre fez. E não foi isso que aconteceu, foi a terceira opinião que o Zé Paulo falou. E particularmente, eu entendo quando tem algo muito acima do que o Loki tem como aceitável, e ele geralmente é contra aquilo. Quando a gente vê que a VT controla o mundo e etc, eu virei e falei, beleza, se o Loki for contra isso, ou se ele for a favor de manter, eu vou entender, porque de duas uma. Ele vê que é uma coisa muito acima e precisa manter aquele equilíbrio, porque pode haver o caos, e apesar de ele gostar do caos, na verdade ele gosta dele promover as traquinagens e não alguém fazendo no lugar dele. E o segundo é de que se acontecer as traquinagens, ele gostaria de ele fazer no meio do caos. Então, ao mesmo tempo, fica nessa dualidade. Agora, o problema é que, como é só simplesmente um seriado de transição,
como o Zé Paulo bem falou, porque tanto o WandaVision, tanto o Capitão América e o Soldado Invernal, porque agora só é Capitão América, uh, a história fica aberta de não se ter um arco, fica aquele curso de, cara, eu só vi um treco meio episódico, eu não vi uma história. Esse gosto amargo que ficou pra mim. Dos três personagens que eu gosto muito dos quadrinhos, que é o Marvel, o Warlock e o Immortals, que o Immortals, entre aspas, aparece, mas ele tem o nome daquele que permanece, foi muito bom. Eu fiquei com medo quando falaram que ele poderia aparecer, porque a Marvel cagou com o Marvel, basicamente. Não pela mudança de gênero, mas por ter desconfigurado todo o personagem do que o Marvel é. Mas ok, paciência. E quando eu vi, entre aspas, o Immortal sendo bem interpretado, sendo bem feito, eu fiquei realmente muito feliz. Aí eu concordo com o Zander de que eu fiquei feliz e serelepe de ver aquela cena. Foi engraçado de ver o Immortals mais cômico, mais descontraído e não totalmente sério, sempre respeitando a liturgia do cargo dele. Mas é um seriado que, pra mim, é só uma transição para o que vai vir depois. Então eu não consigo dar eu consigo dar uma nota de 0 a 10, mas o gosto fica muito amargo. Vamos para 2 músicas rapidamente. E quando a gente voltar, eu falo a minha opinião. Daqui a pouco a gente volta. Você pode escutar a Utopia nas ondas do rádio 98,1 FM ou navegando na internet utopia.dissonante.org. Minha visão e vamos lá. O mais legal desse último a falar é que muitas coisas do que vocês falaram é muito do que eu senti durante todo esse momento. O primeiro deles, os atores são fantásticos. Todos eles. Não tem. Aí uma das coisas que eu até falei, o Tom Hiddleston, acho que o nome dele é esse, se não estou enganado, é um cara tão bom, mas tão bom, que ele consegue fazer nós gostarmos do Loki. Mas é de uma forma quase que gostosa de ver o personagem de ver o ator se doando pro personagem é uma das cenas mais maravilhosas. O elenco da série é simplesmente fantástico. O que me incomoda é exatamente aí, por incrível que pareça. Eu não queria ver um Loki herói. E eu sei que eu sou o único aqui que tem uma visão um pouco torcida disso, porque, para mim, o Loki está se tornando, está virando um herói gradativamente, porque o ator ganhou o público e a Marvel entende isso. É uma coisa que nós que somos leitores há muito tempo. Eu acho que, tirando Samuel, que é o mais novo em idade, mas a bagagem que ele ganhou, e não é porque é meu filho, mas a bagagem que ele ganhou de leitura nos últimos tempos foi muito grande. Obrigado. De nada. Então, nós somos leitores de quadrinhos há muito tempo. A gente sabe que estamos falando de uma mídia que tem por principal intento a venda. A gente entende isso, a gente sabe disso. O que eu não quero é mudar um personagem, mudar uma estrutura só para vender mais. Ou para descaracterizar o personagem porque o ator ou a atriz está fazendo algo tão fantástico com o personagem que é melhor dar essas mudanças para que assim a gente possa vender mais um pouquinho. E é o que eu sinto com o Loki. Antes de começarmos o programa, a gente estava numa discussão pesada. Vocês não têm noção, foi 1 hora de discussão até a gente tentar colocar algumas pedras e falar para onde nós vamos caminhar. Isso é o que me incomoda no personagem. Isso é o que me incomoda na série. A ideia uma coisa que o Zé Paulo tinha falado antes. Nós estamos olhando para um personagem que tem o amor, aliás, um seriado que tem o Power Love. O amor vence tudo, o amor pode tudo. Em 2 cenas, declaradamente, isso aconteceu. E isso é óbvio que para a maioria não vai fazer diferença nenhuma, vai achar lindo e maravilhoso. Para quem conhece um pouquinho do Loki, um pouquinho
só um pouquinho, sabe que isso não dá certo. É um personagem que, nesses dias eu vi uma nerdologia falando sobre essa condição do Loki se amar, esse narcisismo do Loki. Isso me incomoda e muito. Pois é isso que, para mim, a série ela tem atores, ela tem um roteiro frágil, muito frágil, um comentário que a gente fez, o Loki tem variantes demais, não, nos próprios quadrinhos, o Samuel até falou bem, ele só não tem mais variantes do que o Kang, que afinal de contas é o Kang, mas tem a pior equipe de luta que eu já vi na minha vida, nem o Stormtrooper é tão ruim, Isso que eu ia perguntar. nem eles, assim, pelo menos o Stormtrooper consegue bater em alguma coisa. As cenas de luta que a gente viu nesse seriado são... Eu vou dizer que apesar de ter gostado do seriado, assim, eu acho que a pior coisa dele são as sequências de luta, assim, são a coisa mais fraca. Assim, eu gosto de usando quando você fala fraca, porque para mim beira o patético. Assim, a ideia que eu tive foi que ninguém tem preparo para os soldados não têm preparo para a luta. E o legal é que na primeira cena ele já segue o badass, né? No primeiro episódio. Pois é. Então, assim, essa é a minha visão e consideração sobre a série. Desses pequenos detalhes que não se... Alguns não se fecham. Por exemplo, a Sylvie, se eu não me engano, no quarto episódio, pergunta para Ravonna, por que pegaram uma criança? Por que me pegaram como criança? Eu, sinceramente, esperava, no último episódio, uma resposta para aquilo. Mas eu gostei que não deram resposta. Pois é, mas é que tá, Zander. Pode parecer estranho, mas necessita de uma resposta. Eu não acho que precisava. Eu acho que ficou muito mais legal. Aí é que tá. Eu acho que fica muito mais legal quando a gente não tem essa resposta. Porque, querendo ou não, a gente tá vendo as coisas da perspectiva dela. E se a gente tivesse uma resposta para isso, a gente não estaria mais na perspectiva dela. E ela tá indo contra a AVT. E ao ir contra a AVT, e a AVT dizer, não, a gente não vai te dar esse fechamento, a gente não vai te dar essa resposta, isso faz com que, quando ela chega no vilão final, né, no aquele que permanece, vamos dar imortos, né, na verdade. Não, aí que tá, sem querer te cortar, mas eu acho que o mais legal foi isso, tá todo mundo dando nome para ele de Immortals, de Kang. Eu acho que o que a Marvel fez, aí eu concordo em gênero, número e grau, quando eles colocam aquele que permanece, abre uma possibilidade para todos os outros. Sim. Por isso que eu tô gostando dele não ter um nome. Sim, mas é a roupa. Mas é o... Não, mas eu vi uma entrevista com a diretora que ela falou mesmo, né? A diretora da série, no caso, né? Kate Meron, se não me engano, Merman, assim, não vou lembrar agora. Mas ela falando que ele se assemelha muito ao Immortus, só que ele evidentemente não é. Ele é um personagem que eles criaram especificamente para a série. E, cara, eu achei uma ideia fenomenal, excelente, faz todo sentido dentro do que a gente conhece do personagem que que chegou ao ponto de ter tantas variantes que até a Marvel perdeu o controle, o que eu acho maravilhoso, né? Eu tenho até uma coisa, eu posso falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas ele se assemelha muito a um Immortus, né? Não é, lógico que não é, mas eu dei esse nome dele porque ficar falando o tempo todo, aquele que permanece é muito longo, né? Aquele que permanece, uma hora a gente vai acabar errando. Então eu prefiro dar um nome certo que Immortus, porque ele está mais perto, análogo a esse personagem. Né? Eu só falei bolsos pra, assim, fazer o parênteses, mas eu não também dei nome, eu só falei que lembra, mas não é. Não, mas ele é parecido com o Immortus. Eu só preferi dar esse nome por uma facilidade, entendeu? Não é é só por isso mesmo, só para facilitar a vida da gente. Então vamos lá, gente. Já que todo mundo falou que achou bom, que achou quase ruim,
A minha grande pergunta que eu levanto para vocês, e ela é uma pergunta, de certa forma, fácil de ser respondida. Uma cena que vocês gostaram. Aquela cena você que balançou. Vamos começar. Agora vamos de trás para frente. Vamos começar com o Samuel. Não, se eu fazer de trás pra frente, deveria ser você, então. Engraçadinho. Tá, mas eu entendi. Pode ser quando ele morre, ou aquele que permanece morre, ele vira e fala até daqui a pouco. Pra mim é maravilhoso, que ele sabe que ele vai voltar. E ao mesmo tempo eu acho que é triste, porque ele sabendo que vai voltar, ele vai continuar tendo o mesmo trabalho de sempre, a não ser que alguém pegue o lugar dele. Porque talvez é por isso que a Marvel não quis usar o nome Mortos, ou quer trazer outros Mortos, ou não sei, ou vai saber o porquê. Porque uma das coisas que o Lord Vader a gente tinha falado, que a Marvel está dividindo personagens ou melhor, dividindo mantos que já foram em um personagem. A gente tem no Homem-Formiga, que teve o Homem-Formiga e nos quadrinhos, né, Golias e o Jaqueta Amarela, e no fim cinema foi outra coisa. Então é bem possível de os Mortos não ser o Kang, de eles realmente separarem essas duas pessoas e não serem variantes no futuro. Mas aí eu já estou fretando demais e a minha cena é essa. Zé Paulo. Nossa, cara. Cena, sei lá. O seriado é tão ruim que pegar uma cena boa naquilo ali é complexo. Pra mim vou seguir um pouco no Samuel, atrasar um pouquinho esse diálogo aí, e aquela cena deles na mesa, que ele fala assim: então, eu sei de tudo, eu poderia até contar o final dessa história, mas é necessário a jornada para que vocês entendam o que vai acontecer, sabe? Zé, obrigado. Zander. Então, como nas outras séries da Marvel, eu vou pegar duas sequências, né? Primeiro a sequência do duelo verbal do Immortus com o Loki e a Sylvie, que, né, como a gente já falou, é uma das melhores cenas do seriado, e com um seriado que tem tantos momentos de diálogos fenomenais. Esse, para mim, virou um momento maravilhoso, sabe? E o melhor momento assim de diálogos. E quanto a outro, mas assim, é um seriado que para mim teve vários momentos legais, né? Desde eles encontrando os Lokis variantes, o Loki chegando na AVT, mas eu acho que a abertura do sexto episódio com as vozes do universo Marvel no cinema chegando naqueles raios de luz, né, que são as diversas linhas do tempo que não podem se encontrar, né, realidades paralelas que não podem se encontrar, não podem convergir, não podem ter interação para que não surja um novo Kang. Cara, aquele momento para mim foi fenomenal, sabe? Assim, foi um momento que para mim entrou na minha mente e me arrepiou dos pés da cabeça aos pés. Edson, sua vez. Bem, eu vou lá para o começo do seriado, quando o Mobius apresenta para o Loki a vida que ele teve e não teve, ou que a variante dele teve. Aquela cena eu acho incrível. Eu sei que é ali que o personagem tem o grande salto para uma nova formatação e ser um ser heróico, né? Tentar ser diferente daquele que tinha feito. Eu acho que eu gosto daquela cena, mas na minha visão é como se o Loki pensasse: tá bom, aquele caminho deu errado, então vamos tentar outro caminho. E as variantes, não tem jeito. As variantes são muito divertidas. Nossa, foi bom demais, Não é, cara. né?
não só aí onde eu falo que não é a Sylvie, são o Kid Loki, o Loki velho, o Crocodilo Crocodilo. Loki. O Croc. Que o Crocodilo é o mais fantástico. Você tem certeza que ele é um Loki? Bem, ele tá aqui. Ele tá Eu aqui, gostei ele da desculpa. Fala. Não, eu Pode acho falar, maravilhoso. Aliás, aquela cena dos Locks variantes é maravilhoso. Primeiro o Croc e depois o Loki presidente chegando com o exército de Locks variantes, cara. Aquilo ali pra mim foi... Depois que eu percebi que eram Locks variantes, aquilo ali ficou ainda mais bizarro, cara. Ficou maravilhoso. O legal é que o Morbius, quando falam, eles estão se questionando se qual é o nome? Se o Alligator Loki, o Jacaré Loki, O Croc. Crocodilo Loki, o Croc Loki, sei lá que é o que, é uma variante, e aí ele se questiona, tá, mas e se ele só tiver disfarçado de que é um Loki? Aí ele fala, realmente, aí poderia realmente ser um Loki, ele se disfarçando de ser um Loki. Só um Loki para fazer uma brincadeira neste nível. Muito bem, gente. Vamos para 2 músicas e quando voltarmos, cada um de nós vai dar a sua interpretação, porque o final do Loki, se você já viu, eu espero que você tenha visto, porque afinal de contas já foi gritado em vários campos e universos, é o futuro do MCU. É o futuro do que vem aí pelos próximos anos. Então, meus nobres companheiros de jornada, no próximo bloco nós iremos falar, afinal de contas, o que você acha que vem. Daqui a pouco a gente volta. 98,1 FM, Utopia. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ao último bloco do programa de hoje. Depois que um fight aqui no intervalo. Né? E vamos o final do seriado, ele é aquilo que eu tinha comentado entre nós, em que para mim, na minha visão pessoal particular não interativa, o que nós vemos não importa se era Loki, se era qualquer outro personagem da Marvel ali, o objetivo no final era trazer o futuro do MCU. Então, as considerações de cada um sobre o final dessa primeira temporada, e aí que vai uma das mudanças mais incríveis, né? Porque a gente veio tratando de série, porque WandaVision é fechada em si, então é uma série. O Falcão Soldado Invernal, que termina com o Capitão, é uma série. Mas Loki entra para o hall de seriados. Então, as impressões de cada um de vós acerca do que está por vir. Quem quiser começar, que dê o grito aí. Então, já que tá o silêncio, vamos lá. Primeiro, a gente já sabe que o Kang, né, Jonathan Majors, vai aparecer no próximo filme do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E ele certamente vai ser o próximo vilão da Marvel. E a gente que lê quadrinhos já sabe que Kang é provavelmente um dos personagens mais, assim, é um dos vilões mais sensacionais da Marvel, justamente por ele ser extremamente perigoso, né? E pelo fato de ele ter de ser um personagem ao mesmo tempo extremamente fascinante, justamente por existirem tantas versões dele ao ponto de existir uma complexidade inescapável, né? E isso é maravilhoso. Então, assim, a Marvel vai ter a oportunidade de brincar com multiversos de uma forma como eu acho que ninguém fez ainda. E a gente sabe muito bem que esse lance de multiverso pode dar um heavy stress, né, um rebull foda, mas ainda assim eu tô empolgado com o que vem a seguir, sabe? Talvez a gente tenha versões diferentes do Homem-Aranha, versões diferentes de vários super-heróis, e eu quero muito ver isso, eu tô muito empolgado com essa perspectiva. O final da temporada de Loki, com a AVT dominada pelo Kang, o Conquistador, é um momento que foi muito maneiro. Então, cara, e a cena dos multiversos se expandindo e se cruzando e se encontrando, aqui virando meio que
não uma teia exatamente, mas galhos de árvores, assim, né, ao ponto de chegar e virar neurônios. Eu achei aquilo fascinante e eu tô muito empolgado com o futuro da Marvel no cinema, na TV, e é isso aí. Próximo. Vai o Zé Paulo, eu quero falar depois, porque eu vou ser mais breve. Vamos lá. Então vamos voltar para esse assunto aí de novo, né? Já tinha falado no nosso episódio de meio de temporada. Vamos de novo voltar para isso. Tá? Então, assim, o futuro é multiverso, né? E multiverso é um plot que ele tem muito mais probabilidade de dar errado do que dar certo. Né? Vamos ver como é que eles vão trabalhar isso. A gente já sabe que isso vai ser trabalhado, assim, bem antes do Homem-Formiga, né? Porque já no próximo, no Homem-Aranha, né, a gente já vai ter um monte de participação que provavelmente vão ser versões paralelas, né? Que a gente vai ter algumas voltas. Então, vamos ver como é que isso vai ser trabalhado. O histórico da Marvel com multiverso é pior do que o da DC, que funcionou por uns 15, 20 anos, né? Então, veremos o que vai acontecer. O meu medo é como o Zander falou na questão do Krang, que o negócio vira uma bagunça tão grande que todo mundo perca o controle. Assim, a gente já não sabe mais o que é o quê, o que vai acontecer, quem que é quem, se esse é o personagem ou se ele é um personagem de um outro universo. Então a gente tudo começa a perder muito o significado assim, então beleza, o Loki tá morto, mas o Loki tá vivo porque o Loki é uma variante, né, que escapou com o Tesseract do Avengers 1. Então, ao mesmo tempo que ele tá morto, ele tá vivo. A Gamorra tá morta, mas ao mesmo tempo ela tá viva porque tem uma variante dela de 2014 que tá andando no tempo normal. Então, assim, as coisas começam a perder o seu impacto, né? Vira como ficou conhecido a morte de quadrinhos, né? Então, assim, não, morreu, tudo bem, não tem problema, daqui a pouco ele volta, né? Então, não sei, o meu medo com o multiverso é isso, é que as coisas passam a ter menos impacto, as cenas percam a sua profundidade, porque a gente sabe que se não der certo, se não for o impacto que se queria no público, vira e falar, não, isso aqui era um universo paralelo que não deu certo, segue para o universo normal. Pronto, acabou. Né? Mas vamos ver. Assim, talvez assim, com o Loki, a gente já tenha mais ou menos fechado o que vai ser a fase 4 e estava bem aberta até agora, né? A gente não sabia direito aí o que vai acontecer, né? A gente estava discutindo outro dia, eu acho interessante essa hipótese que quando você olha aquele trailer do Eternos, entendendo que o evento que tirou eles da dormência é o Thanos, o impacto que você tem é um. Quando você começa a cogitar que o evento que tirou ele da dormência é o multiverso, a coisa muda totalmente de figura, assim, você olha assim e fala, nossa, isso aqui vira toda uma outra coisa, né? Então, é ver o que vai acontecer, né? Eu espero boas histórias. Se não for bom, eu também vou ver, pelo meu direito de falar mal, né? Mas, como o Zander, eu tô empolgado, sabe? Algumas coisas assim, nem tanto, mas num ponto geral, eu tô bem empolgado sobre o que pode vir. Vai lá, Sam. Da mesma forma que eu falei antes, eu tenho muito medo de, como o Zé Paulo falou, do multiverso e e isso foi uma das coisas que eu falei com um amigo, acho que foi quando saiu o Ultimato, quando tava tendo uma ideia de ser uma viagem no tempo. Quando ele falou, mano, e se for viagem no tempo? Não. Porque viagem do tempo é a coisa mais fácil de se fazer e é a justificativa mais simples de se fazer, mais preguiçosa ao mesmo tempo.
Então, quando você trabalha com multiverso, viagem ao tempo, um monte de realidades, é muito simples. Aí o Zé Paulo, não vou me alongar, porque o Zé Paulo falou bem detalhadamente quais são os problemas de tudo. E, como eu sempre digo, se qualquer coisa vira qualquer coisa, qualquer coisa é qualquer coisa. Então, não vou ter motivo de querer ficar me prendendo naquilo. Uma das coisas que eu já vi em algumas entrevistas de que o Kevin Feige, donão e produtor da Marvel, falou que, apesar de ter liberado a cerca do multiverso, falou que não vai ser bem assim, de que vai ser meio linha dura nisso, e assim espero, porque assim como foi no Guerra Infinita, que pra mim é o melhor filme dos Vingadores, e pra mim é porque ele tem uma coisa que quando eu entendi quando eu entendi aquilo e todos os personagens passam pela mesma coisa, se tornou mais fenomenal, que é o que você sacrificaria, ou o que mais valioso você sacrificaria pelo bem maior. Que é isso que todos os personagens naquelas subtramas que acontecem no filme fazem. Na morte do Loki, quando Peter Quill vai, entre aspas, matar a Gamorra, quando Thanos entrega a Gamorra, quando a Feiticeira Escarlate destrói o Visão, exatamente. Visão. Então todos eles, a mensagem é clara, você sacrificou algo e você sente, cara, você sente que a galera tá ali, tipo, eles estão se sacrificando para aquilo, para depois vir no Ultimato, eles vão voltar, tá de boa, eu fiquei assim, tá legal, bacana. Então, assim, é isso. Mas assim, não é tão disso. Tá legal, bacana, né? Tudo tem um certo impacto né, ali. O Wanda trabalha muito o impacto da Wanda de ter que matar o Visão e aquilo não ter servido de nada. Então, né? Esse que é o sentimento. Sabe? E é sensacional isso. Sim, e isso você vê em outros personagens, né? Eu quero ver muito como é que isso vai ser trabalhado no Peter Quill, que você falou, né? Até porque vai ter a Gamora de 2014. Não sei se ela vai estar no Thor e Love Thunder, eu esqueci de olhar isso. Talvez vai ela estar no Guardiões 3. Ela está no Guardiões 3, né? Que é o último filme do diretor do James Gunn. Do James Gunn. Então provavelmente arcos vão ser fechados ali, né? Uhum. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, eu gosto, eu mesmo tendo muito problema com a viagem no tempo no Ultimato, eu gosto como a coisa foi trabalhada ali. Uhum. Né? Eu já falei, cara, pra mim assim, multiverso eu adorei como eles trabalharam o multiverso no Crises Infinitas Terras, no especial da CW. Mas aquilo ali foi um evento fechado, sabe? Aconteceu, né? Teve cenas saudosistas e tudo mais, e acabou. Né? Agora, como algo aberto, como está aí agora, é o evento da fase 4. A fase 4 vai durar o quê? 5, 6 anos? Então, assim, Zé Paulo, rapidinho. Assim, Zé Paulo, eu entendi o que você falou, só falei assim, de qualquer coisa, de perder o impacto, quando foi no Ultimato, de que quando eu vi a viagem no tempo. Acho que eu falei, vamos trazer todo mundo, é isso. Não, acho que as cenas, pelo contrário, pra mim o Guerra Infinita é maravilhoso do começo ao fim. Pronto. Muito bem. Meu medo, eu como leitor, eu acho que quem é leitor dos X-Men dos anos 80 não vou dizer tanto 90, mas anos 80. Bota a mão na cabeça assim, começa a descer pra cara e fala assim, meu Deus. Quem é leitor dos X-Men dos anos 80 entende muito bem o que é viagem no tempo para Marvel. O que me deixa um pouco mais tranquilo é ter o Kevin Feige no comando. E saber que eles não vão fazer disso uma série com tantos anos. Que vai chegar uma hora em que eles vão colocar pedra em cima disso e falar, aqui acaba. Eu acredito muito que o grande bom para Marvel Studios fazendo isso é o fator de atores, é o fator atores. Porque atores vão ficando velhos, atores vão se cansando, atores vão querendo novos projetos e
com a ideia de variantes, com a ideia de tempo, com a ideia de alternativas, de universos, dá para se brincar com isso, dá para se divertir com isso. Mas é uma coisa que a gente tem que Zander, entender com o tempo. Não sei, eu tô gostando como eles estão trabalhando a questão legado agora, né? Tanto a questão com o Capitão América, né? Que foi com o Sam assumindo o escudo, mas aí, quanto Zé, com a questão Zé, rapidinho. do Homem de Ferro. Né? Zé, rapidinho. Aí é que tá o ponto. Uma coisa é legado. Outra coisa é você trazer um outro personagem, aliás, um outro ator, sem ter a ideia do legado. Trazer uma outra realidade. É isso que a gente já viu com a Marvel fazendo. Não é a ideia de legado, mas é a ideia de trazer um personagem. Mas Morales que eu diga, né? Exatamente. Não, mas eu falo assim. Por isso que eu falo, eu não estou preocupado. A ideia do legado é fantástica, foi ótimo. Foi assim. Você estava falando da questão da troca de contratos, dos atores estarem ficando velhos. Sim, de ser de vez Lourenço ser o Peter Parker e se tornar o Miles Morales, por exemplo. Eu tô gostando de como a Marvel tá guiando isso no CM até agora, né? Porque até agora você já teve algumas transições. O Thor Love and Thunder vai ter uma outra transição da Jane Foster, que eu não sei se vai ser troca, porque como a Natalie Portman saiu da outra vez batendo porta na Marvel, né? Não sei se o contrato dela vai ser um contrato longo. Né? Mas, por exemplo, o caso do War Machine foi isso. O Rhodes era um ator e depois passou a ser outro. Sim. E não foi variante, eles me trocaram. Mas assim, essa é uma colocação minha que é assim, a vantagem de brincar com o tempo. Aí eu tô saindo de quadrinhos, saindo da história que estão fazendo e para uma condição, digamos, talvez mais realista de possibilidade que eles podem estar abrindo para daqui para frente. Tipo Doctor Who, né? Você tem a metamorfose e troca. Exatamente. De qualquer forma ou sorte, é o futuro da Marvel. O que vier a partir de agora são possibilidades novas. X-Men. Desculpa, eu expliquei aqui. Cara, não, Sander. Eu espero que seja lá para 2026, isso sim. Eu fiquei triste que o Patrick. Ai, esqueci o nome dele agora. Patrick Stewart. O Patrick Stewart não aceitou voltar a fazer o Charles Xavier, né? Eu acho que assim, a Marvel está abrindo uma porta que eu tenho medo. Quem lê, como eu falei, quem lê o X-Men tem pavor a tempo. Pavor assim irremediável. Mas, bem, última fala de cada um de vocês, últimos agradecimentos, porque afinal de contas vai ficando longo isso daqui. Brigadão, né? Assim, foi muito divertido fazer o meio, fazer o final desse seriado, apesar de não ter gostado, mas assim, é sempre bom a gente sentar, a gente bater papo, abrir visões, porque aí a gente consegue olhar coisas com os olhos de outras pessoas. Então a gente agrega umas coisas bem legais. Então, assim, divirtam-se. Espero que quem esteja escutando esteja se divertindo tanto quanto a gente está se divertindo para gravar. Né? Vejam Avante, nossa, sensacional, muito melhor do que o seriado. Né? E para quem está escutando na rádio, legal. Para quem está escutando na reprise da rádio, sábado que hora mesmo? Sábado, se eu não me engano, às 9. Então, é legal saber que as pessoas ainda escutam a rádio. Né? Para quem está vendo pela internet, a qualquer hora, a qualquer momento. Né? Obrigado pela sua audiência. Obrigado. E passo para o Zander fazer suas considerações finais aí. E dá o tchau. Senhores, como sempre, foi um prazer inenarrável, certo? Eu sei que minha presença é sempre maravilhosa, incrível e espetacular, certo? Você não é o Peter Parker. E você entrou de bicão, nem vem. Você que me convidou. Assim, aquela coisa, né? Sempre ótimo falar com vocês estão errados, completamente loucos, mas ainda assim é um prazer conversar com vocês
E abraços e beijos devidos e até a próxima. Vai, Sam. Eu gostaria de mandar um tchau e falar que em algum espaço-tempo o mundo é simplesmente uma poeira cósmica. Eu amo esta filosofia e sabedoria de um velho de 50 anos olhando para o mundo e pensando: chegamos no fim. Para quem ouve pela rádio, continue com a nossa programação. Para quem ouve pelos streamings da vida, como eu sempre digo, vai viver sua vida com responsabilidade. Um abraço a todos. Até a próxima. Que um dia vai vir, afinal de contas, o Arif está chegando. Até mais, gente. Utopia FM.